No ano de 1889, numa oportunidade em que ele ouviu uma mensagem póstuma do codificador Allan Kardec, que no grupo Fraternidade, o médium Frederico Júnior, através dele, trouxe a mensagem do codificador que alertava os espíritas à época a 3 aspectos: o estudo, a caridade e a unificação. E a partir desta mensagem, o Dr. Bezerra, estudando-a profundamente, aceitou o convite para ser presidente da Federação Espírita Brasileira no ano de 1889. E a partir daí o seu objetivo era fazer cumprir aquela convocação que a mensagem póstuma de Kardec havia trazido ao conhecimento dos espíritas brasileiros. E ele assume a Federação Espírita Brasileira, faz reuniões para tratar do assunto, aceita a sua ideia, faz a segunda reunião já com o objetivo de uma constituinte para criar um grupo que tivesse a oportunidade de coordenar o movimento espírita, já que ele, no Brasil, era um movimento incipiente e sentia-se a necessidade de uma coordenação, porque o codificador, o líder do espiritismo no mundo, havia desencarnado no ano de 1869. E a partir daquele momento, o movimento espírita ficou sem uma liderança. Na Europa, procuraram substituí-lo, em vão. Nas Américas, os grupos que até então se constituíam procuravam então fazer em torno de si ou de outros grupos esta coordenação. E é assim que ele, no terceira reunião que procura fazer, ele não consegue êxito, porque lembramos que o ano de 1889 é o ano que nós comemoramos a efeméride da proclamação da República, que naturalmente impediu, porque todo o ordenamento jurídico do país, saindo do Segundo Império, passou então para a Nova República. Que naquele momento, na Nova República, o Código Penal Brasileiro, no ano de 1890, contempla o espiritismo como sendo crime, a sua prática. Mas o Dr. Bezerra, no final do ano de 1889, ocupado bastante, porque a sua família grande, havia 2 filhos desencarnados, ele entrega a presidência da Federação Espírita Brasileira e vai cuidar dos seus afazeres, que eram muitos. Mas no ano de 1890, o Código Penal, ao contemplar este fato, a Federação Espírita Brasileira fez, naquele momento, uma iniciativa de fazer uma carta aberta junto ao ministro da Justiça para que explicasse o que era o Espiritismo. Era uma ciência nova, que tinha, ao mesmo tempo, uma característica importante, porque ela era uma doutrina filosófica e também uma ciência de experimentação, dizendo-lhes de que, como ciência prática, ela vinha mostrar a comunicação que existe entre ambos os planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Mas, como doutrina filosófica, vinha também mostrar todas as consequências morais decorrentes das relações que existem entre os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Em síntese, é uma ciência nova que vem falar da natureza do espírito, da sua origem, da sua destinação, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, respondendo a questões milenares que a humanidade buscava respostas. O código não foi mudado, mas foi autorizado os espíritas professarem a doutrina espírita, sem nenhuma perseguição ou sem nenhuma alternativa que não fosse a liberdade de professar a doutrina espírita. E assim nós vamos verificar que no ano de 1895, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é convidado pela segunda vez para assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Assim o faz num momento muito crítico, aonde a sua personalidade conseguiu, porque lhe deram todos os poderes para que ele pudesse exercer a presidência da instituição num momento muito crítico de fragilidade em todos os aspectos, e a partir de então, ele com a sua personalidade agregadora, buscando justamente cumprir aquela convocação que o codificador havia feita no ano de 1889, ele consegue reerguer a Federação Espírita Brasileira, que já tinha uma liderança no movimento espírita, onde em torno dela já se aderiam, se agregavam muitas instituições espíritas em todo o país.
E é assim que ele veio desencarnar no ano de 1900, deixando a Federação Espírita Brasileira e o movimento espírita numa situação muito tranquila, de fraternidade, de compreensão, de entendimento, aonde a união e a fraternidade se buscava, porque esse era o seu objetivo. Mas eu gostaria, para ir finalizando a minha fala, para que outros também tenham a oportunidade de falar de outros aspectos da sua vida, dizer algo que certamente os outros não diriam, porque isso me cabe como presidente da Federação Espírita Brasileira. Somos espíritos imortais. E o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, após a sua desencarnação, iniciou dias seguintes, porque em momentos seguintes ele teve a oportunidade de comunicar-se em reuniões mediúnicas, dando continuidade àquele trabalho que até os dias de hoje ele vem fazendo de forma contínua, de forma amorosa, como ele diz, paternal, convidando não só os espíritas, mas como toda a humanidade para um sentimento que ainda não desenvolvemos, que é o sentimento de fraternidade. É um sentimento que, no momento que a humanidade desenvolvê-lo, certamente a união, ela se fará como consequência. E como ele bem diz, não haverá unificação sem união, e não haverá união sem fraternidade. E é isto que ele vem ao longo de todo esse período, ele principalmente desencarnado, nas oportunidades que tem hoje de forma ostensiva, pela mediunidade já consagrada, conhecida de Divaldo Franco, quando em oportunidades de sua fala, ele de uma forma tão singular, tão singela, faz uma transição tão suave, que nós observamos que é o Dr. Bezerra de Menezes que está falando através da psicofonia, porque as suas falas faz uma transfiguração do médium, dando-nos a oportunidade de ouvi-lo desta forma, de maneira paternal, amorosa, convidando a todos à construção de um mundo melhor, de um mundo de paz. Já que a terra é de paz, a humanidade conhece esta frase: onde se glorifica a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Para que haja paz, é necessária a benevolência. E ainda não construímos a paz, porque a boa vontade entre nós ainda não se configurou. Que nós possamos ouvir sempre, nos estimulando a esperança, a fortaleza, para que o bem predomine, a paz predomine com a boa vontade entre os homens da terra. Que Deus possa abençoá-lo nesse trabalho que vem executando no plano espiritual. Não só no Brasil, mas fora do Brasil, a sua presença também se faz através de percepções mediúnicas daqueles que têm esta sensibilidade para observar a sua presença. Agradeço a oportunidade que o senador Girão nos dá de termos nesta tribuna a oportunidade de estarmos falando sobre esse grande brasileiro, sobre esse grande homem que veio trazer à humanidade, pela sua missão, pelo seu trabalho, um exemplo a ser seguido, não só pelos médicos, porque ele assim foi, não só pelos espíritas, porque também o foi, não só pelos católicos, como também o foi, não só pelos políticos, como também o foi. Foi um homem que teve atividades multidisciplinares, mas em todas elas desenvolveu a cidadania com honradez, tanto que nos dias de hoje nós comemoramos 188 anos após o seu nascimento, uma efeméride como esta na Casa do Povo, ou seja, no nosso Congresso, aqui onde a representatividade do povo brasileiro se faz. Em uma casa que no Rio de Janeiro ele frequentou também e conhece muito bem. Que ele possa continuar nela, inspirando os homens